E aí, pessoal, segue a resolução da primeira questão de física da nossa semana do preparatório para o Enem. Então vamos lá. Questão de 2019. Numa feira de ciências, um estudante utilizará o disco de Maxwell para demonstrar o princípio da conservação da energia. A apresentação consistirá em duas etapas. Etapa 1. A explicação de que, à medida que o disco desce, parte de sua energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética de translação e energia cinética de rotação. Etapa 2. O cálculo da energia cinética de rotação do disco no ponto mais baixo de sua trajetória, supondo o sistema conservativo. Ao preparar a segunda etapa, ele considera a aceleração da gravidade igual a 10 metros vezes segundo a menos 2, ou 10 metros por segundo ao quadrado, e a velocidade linear do centro de massa do disco desprezível em comparação com a velocidade angular. Em seguida, mede a altura do topo do disco em relação ao chão no ponto mais baixo de sua trajetória, obtendo 1/3 da altura da haste do brinquedo. As especificações de tamanho do brinquedo, isto é, de comprimento, largura e altura, assim como da massa de seu disco de metal, foram encontradas pelo estudante no recorte de matéria de manual ilustrado a seguir. Então, a gente tem o desenho informando aqui a altura de 2/3 entre o topo da haste e o topo do brinquedo, e as informações de que o conteúdo possui uma base de metal, hastes metálicas, barra superior, um disco de metal. O tamanho, então as medidas, comprimento 300 milímetros, largura 100 milímetros, altura 410 milímetros. E a massa do disco de metal de 30 gramas. O resultado do cálculo da etapa 2 em Joule é. Então, a etapa 2 está pedindo aqui cálculo da energia cinética de rotação do disco no ponto mais baixo da trajetória. Então, a gente vai fazer aqui algumas considerações. Gravidade, igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Velocidade linear no centro do disco desprezível em comparação com a velocidade angular, então a gente não precisa se preocupar com essa informação. O tamanho dele, a gente tem aqui 2/3 da altura total e a altura a gente tem 410 milímetros. Então, aqui a gente começa a fazer a análise em relação ao exercício em si. Na etapa 1, está informando que essa energia potencial gravitacional vai ser transformada em energia cinética de translação e de rotação. E na etapa 2, está pedindo o cálculo dessa energia de rotação. Então, a gente vai avaliar aqui que essa energia cinética, ela vai ser a nossa energia de rotação. E a gente sabe que a energia cinética sendo transformada em energia potencial, então a gente tem aqui equivalente à energia potencial gravitacional. Então, a gente tem aqui, essa energia potencial gravitacional, ela é calculada como sendo massa vezes gravidade vezes a altura do objeto, que a gente vai chamar aqui de h', porque não é a nossa altura total. As especificações que a gente tem, a altura de 410 milímetros, a massa do disco de 30 gramas e a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, substituindo aqui, a nossa massa são 30 gramas, transformando para quilograma, então quilo prefixo 10 na terceira, ou 1000, para não mudar o significado da informação que a gente tem, a gente coloca um prefixo aqui de base 10, que compensa o prefixo 10 na terceira. Então, nesse caso aqui, 10 na menos 3, porque menos 3 com mais 3 vai dar 0, e não muda o nosso valor. Vezes a gravidade, 10, e a nossa altura, que é 2/3 da altura total. Nossa altura total aqui, ó, 410 milímetros. Então, a gente tem que fazer a conversão aqui para metros. Então, lembrando, mili, prefixo representa menos 3. A gente movimentou a vírgula 3 casas para a direita. Poderia só transformar em metro, devolvendo a vírgula 3 casas. Portanto, 0,41 metros. Então, aqui a gente tem algumas possibilidades. Eu vou simplificar o 30 com esse 3 aqui. Então, vou ficar aqui em cima com 10. E aqui esse 10 que está multiplicando é como se ele tivesse elevado a potência 1. Então, a gente vai fazer aqui algumas considerações.
Eu tenho 10 vezes 10 a menos 3, vezes 10 a 1, vezes 2, vezes 0,41. Para ficar mais prático, posso fazer aqui 0,41 vezes 2, 0,82. Vezes esse 10 que está aqui na frente, então 0,82 vezes 10, 8,2. Vou repetir a base 10, e agora eu vou me preocupar com esses dois aqui. Então, multiplicação, eu vou somar os expoentes. Menos 3 mais 1, menos 2. Nosso resultado está em joules, conforme o problema pediu. Portanto, a resposta correta, B.